bate-papo. Hoje vamos abordar temas extremamente relevantes para a educação contemporânea, focando em como o ensino de língua portuguesa pode ser uma ferramenta poderosa para preparar nossos estudantes para os desafios do mundo digital e do mercado de trabalho. Lembrando que esse bate-papo é promovido pelas editoras Ática, Saraiva e Scipione. Olá, professores e professoras. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação. E hoje com a gente estão os professores Faraco e Moura, autores da obra de língua portuguesa, que faz parte da coleção do Seu Jeito da editora Ática. Aproveito o momento para apresentar os autores. Carlos Emílio Faraco é licenciado em Letras pela Universidade de São Paulo, a USP, ex-professor do ensino fundamental e do ensino médio. Já Francisco Marto de Moura, também é licenciado em Letras pela Universidade de São Paulo, a USP, ex-professor de ensino fundamental, do ensino médio e também do ensino superior. Então, sejam muito bem-vindos, Faraco e Moura. É um prazer tê-los aqui com a gente para tratar de um tema tão fundamental, tão importante. Sejam muito bem-vindos. Prazer é nosso. E eu vou começar o nosso papo de hoje direcionando uma pergunta para o professor Moura em relação ao mercado de trabalho, já entrando direto no tema central da conversa. E a questão seria assim, professor, quais seriam, na sua visão, o Faraco também pode complementar, os desafios enfrentados pelos professores na rede pública para relacionar o ensino de gramática e também a questão da comunicação e preparar esses estudantes para o mercado de trabalho? Como lidar com esse desafio e qual a importância disso também no ingresso no mercado de trabalho? Então, a primeira questão que se coloca é que gramática ensinar? Né? Nós temos a gramática normativa e a gramática descritiva. Né? Normativa ou prescritiva, aquela que estabelece normas e regras, é a que sempre foi estudada nas escolas, e a gramática descritiva é a que estuda os fatos da linguagem sem juízo de valor, né? E mais analisada, estudada pelos linguistas. Né? Então, que gramática nossa coleção traz? Tá? É evidente que a gramática simplesmente normativa, como foi dada sempre, com excesso de nomenclatura, baseada só em frases, sem contextualizar, nós não fazemos isso. Tanto é que a nossa parte, né, a gramática do nosso livro, pertence a uma seção que se chama Práticas de Análise Linguística. Então, existe a gramática é dada, tá? Mas sempre valorizando o contexto. E, como a coleção é baseada em gêneros textuais, nós desenvolvemos os aspectos formais do gênero em questão. Então, se é uma notícia, então quais são as características formais, linguísticas que atuam, né, nesse tipo de texto, se é um artigo de opinião, né, e outros gêneros que são abordados ao longo dos 3 volumes. Né? Então, é muito importante que a gramática pura e simples, como era dada antigamente, ela não é mais solicitada nem no Enem, nem nos vestibulares. Né? Então, não tem muito sentido dar essa gramática. Então, o nosso livro trabalha uma gramática sempre contextualizada e com referências, na medida do possível, à linguística, aos estudos contemporâneos da linguística. Né? Por exemplo, você vai dar um texto que é um relato narrativo, você vai estudar tempo verbal. Tempo verbal que aprendeu no ensino fundamental 1, mas só que contextualizando, quer dizer, a importância do pretérito imperfeito, por que é usado o pretérito imperfeito, qual é o efeito de sentido do pretérito perfeito e do pretérito perfeito, qual a diferença, né? Contexto. Vai estudar oração subordinada substantiva, não precisa ficar dando, vai trabalhar basicamente o quê? Modalização, junto com a oração subordinada substantiva. Né? Então, a parte de gramática, ela está muito voltada
para o texto, né? Jamais se analisa algo isolado. E tem outra questão, a gente sabe que a gramática básica, a normativa, ela é programa do ensino fundamental. O problema é que muitos alunos do ensino médio não dominaram, esqueceram, ou realmente têm muitas dúvidas a respeito da gramática tradicional. E agora, como nós temos 3 volumes, nós pudemos colocar um box que se chama Para Recordar. Então, o aluno que esqueceu até conceitos básicos, como substantivo, adjetivo, conjunção, análise sintática, período simples, período composto, vai ter condição de fazer a revisão e assim aprofundar esses conceitos, mas tem condição de retomar e de revisar. Isso a gente faz ao longo dos 3 volumes, né? Então, outro item importante na comunicação, e não só na gramática, é a questão do nível de linguagem, né? Quer dizer, é muito importante que o aluno saia do ensino médio sabendo que ele tem que saber usar o nível formal ou informal, dependendo de quê? Dependendo do seu objetivo, dependendo do destinatário, do interlocutor, né? Então, a gente procura trabalhar sempre isso desde o primeiro capítulo do volume 1 até o do volume 3, essa questão de nível de linguagem, ela permeia, ela está em toda a coleção. Então, a gente trabalha o nível formal e informal, tanto na fala, tanto na comunicação oral, como na comunicação escrita, né? Então, o gramático falecido recentemente, Evanildo Bechara, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, ele fala direto para o leitor: você tem que ser um poliglota na própria língua, porque não existe um só português, existem vários portugueses. Então, a importância de saber, e isso a gente faz em todos os capítulos, em todos da coleção inteira. Então, eu acredito que essa flexibilidade que a gente dá no uso da linguagem, além da gramática normativa, que o aluno vai ter condição de aprender, né, e de aprofundar, vai preparar, né, o estudante para enfrentar um pouquinho melhor o mundo do trabalho. Então vamos explorar um pouquinho mais esse ponto, professor, a questão do preparo para o mundo do trabalho. Então, de que maneira que isso vai impactar realmente essa empregabilidade, o sucesso profissional dos estudantes? Nós estamos falando aí de um desenvolvimento da gramática, que é a raiz ali da comunicação, tanto verbal, tanto escrita como oral. E qual a importância desse desenvolvimento contextualizado, consciente do que está ao redor, e como isso vai impactar realmente na empregabilidade desse estudante lá na frente, quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, quando ele precisa fazer uma prova escrita. Como é que vocês veem essa questão? Qual é o impacto real disso na vida profissional dele, já que o nosso tema aqui é mundo do trabalho, né? Mundo do trabalho, né? Então, essa comunicação oral e escrita é o eixo de toda a coleção, né? Inclusive a parte gramática, ela compõe tudo isso o tempo todo. Então, o objetivo de qualquer professor de língua portuguesa, mas principalmente da nossa coleção, é fazer com que no final do ensino médio o estudante seja capaz de se comunicar eficazmente, né? Tanto oralmente quanto por escrito, né? Então, esse é um dos objetivos e é o nosso eixo da coleção, é o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Então, começa-se com uma leitura de texto, depois análise e interpretação desse texto, depois vem essa prática de análise linguística e
o aluno já vai escrevendo um texto, né? Ele já escreve logo depois da interpretação, depois da análise linguística, ele escreve novamente. Daí tem a parte de literatura, que pode ter ou não, mas quase sempre tem. Aí tem, finalmente, a comunicação oral e a comunicação escrita. Nessa comunicação escrita, o que vai ser? Ele vai retomar o texto que ele começou lá. Então, na realidade, são 3 versões do mesmo texto, né? No mesmo capítulo. Muito importante é que não dá para separar, Alessandro, a questão da gramática e dessa parte da comunicação. Então, o objetivo básico é fazer com que o aluno escreva e fale, né? Porque não é só escrita. E isso a gente sabe muito bem a importância que tem no nível de empregabilidade. Até nas entrevistas profissionais hoje em dia, né, há sempre essa questão. E o senhor está falando de uma estrutura intencional. É. Aí já podemos entrar na questão da estratégia, né? Como Estratégia. que estrategicamente eu distribuo essas modalidades dentro de um programa, né, para que esse estudante vá passo a passo construindo esse caminho, né? Quais Exatamente. estratégias que vocês Então, a estratégia vocês básica colocam ali para é... ser implementada em sala de aula? Então, a Eu estratégia... lembro que também há o manual do professor orientando tudo isso, né? Tudo isso, né? Mas a estratégia básica é assim, cada capítulo é uma sequência didática, né? E a parte de escrita, parte de leitura, parte de língua, né? De gramática, com observações linguísticas, tudo isso faz parte dessa sequência didática. Tem essa lógica de sequência didática. É a sequência didática e cada capítulo ele constitui uma sequência didática, né? Em que o aluno começa lendo um texto e já começa a escrever, reescreve uma vez, depois do final, a segunda reescritura. Então, o aluno realmente desenvolve a sua capacidade de se expressar, né, verbalmente, né, tanto oral como por escrito, né? Não tem como o aluno não desenvolver um pouco essa habilidade que é muito usada. Então, um exemplo, além do texto que o aluno escreve, uma coisa que a gente faz, que é muito legal, é o debate regrado. E eu acho que é muito bem trabalhado na nossa coleção. Que é uma metodologia ativa ali, muito né? Que ativa. Então, aí ele participa, né? O aluno vai desenvolver a sua capacidade oral de uma maneira eficaz, né? E para isso a gente começa, eles assistem a um debate do canal Futura, né? Com o mediador. Aí eles veem qual é o papel do mediador, o papel dos debatedores, né? Depois eles vão debater sobre um tema contemporâneo. São dois times, né? duas equipes, os favoráveis e os contrários. E aí você designa um aluno para debater e os outros ouvem. Né? Lógico que eles podem participar também. Um dia vai estar mediando. Hein? Quem sabe um deles um dia vai estar mediando uma live aqui com autores. Né? Eu queria ter tido essa aula na escola. É muito importante. Aqui a gente aprende fazendo. Isso aí, né? A capacidade de negociação. Né? Treina, e isso é útil para qualquer situação do dia a dia, e no emprego nem se fala. Né? E eu fico pensando, me chamou muita atenção essa coisa do poliglota na própria língua. Né? E realmente, dependendo a quem a gente direciona a comunicação, é uma forma diferente. Exatamente. De saber modular isso nos ambientes diferentes. É uma coisa importante, Alessandro, que todo mundo pensa assim, a fala é informal e a escrita é formal. Tudo depende. Existe o nível formal na linguagem oral e existe o nível informal na linguagem escrita. No oral, por exemplo, uma exposição oral, né? Jornal falado. E qual é o público que está ali? Qual é o público que está ali? Então, você vai usar uma linguagem formal, usando teleprompter, que é um texto escrito para você seguir. Então, é um nível formal oral.
E na linguagem escrita, hoje, literatura contemporânea, você tem textos com gíria, com muitas expressões coloquiais, né? Então, isso é muito importante e isso é trabalhado o tempo inteirinho. É saber a quem você está se dirigindo, né? Que aí é o nível de linguagem a ser empregado, né? Então, além de mercado, outras coisas que fazem parte dessa estratégia, nós temos lá, o aluno aprende a redigir currículo. Tem um capítulo só sobre isso. Textos legais, legais no sentido de lei, né? Não legal no sentido de bacana. Textos jurídicos da Constituição, analisa-se esse texto. Carta de apresentação, coisa que ninguém mais faz, né? Carta de apresentação. Então, o aluno é treinado em texto de linguagem mais formal e isso tudo vai contribuir bastante para a empregabilidade. Entender, né, cada uma dessas Cada uma dessas modulações modulações. e até quando elas são quebradas, né? Quando, por exemplo, Exatamente. tem muita gente que fala, mas não tem mais divisões, estão quebrando essas divisões, mas desde de Guimarães Rosa, né, essas divisões já eram quebradas, ele trazia para a literatura algo da informalidade. E hoje em dia a literatura contemporânea, né, tenho lido recentemente esses autores considerados de literatura de periferia, né, quer dizer, tanto das grandes cidades, tanto de São Paulo como de Porto Alegre, e são textos que têm só praticamente linguagem informal. É muito difícil você ter um texto um pouquinho mais formal. Inclusive, do ponto de vista da gramática normativa, muitos deles apresentam inadequações, né? Não dá para dizer que é erro, mas inadequação do ponto de vista da gramática normativa. E isso tudo tem que ser trabalhado em classe e nós damos textos de todos esses tipos de gêneros. E ao mesmo tempo, por mais que você dê o valor que isso tem, você não vai mandar um e-mail para o seu chefe ou para a diretoria da sua empresa de uma maneira Então, ao mesmo tempo né? que ele aprende isso, né, que existe uma norma que ele tem de seguir numa situação dessa que você citou, ele aprende também que essa não é a única, não é a exclusividade. Isso, um aspecto que eu acho muito importante, é eliminar preconceito linguístico, né? Essas correções que não se motivam, no contexto de ficar exigindo que a pessoa utilize colocação pronominal, que está praticamente reestudada pela linguística, eu acho muito importante destruir esse preconceito linguístico. E, ao mesmo tempo, saber que, quando você faz uma entrevista de emprego, você não tem uma liberdade linguística de fugir muito da norma. Mas, ainda que, se a entrevista for oral, só não for nada escrito, entrevista, né? Não tem como ele não resvalar e isso não ser considerado um erro. As empresas, ao mesmo tempo, têm de considerar isso também. Os marcadores regionais, por exemplo. Marcadores regionais, todos esses aspectos constituem a fala do indivíduo, que é bem diferente da escrita. Né? E se ele souber, e a gente pretende que o aluno saiba, ao sair, ele esteja consciente disso, que nível, que registro de linguagem ele vai utilizar na situação de emprego, de empregabilidade. O livro insiste muito nisso. Ele insiste não só teorizando, mas criando situações de fato, né? Situações que acontecem na vida real. Pesquisa em redes sociais, pesquisas locais, pais que são chamados à escola, proposta dos pais chegarem para a escola para falar da sua experiência. Enfim, é isso. E pronto, aí a gente chega no... Agora eu vou direcionar um pouquinho para o professor Faraco, né? A gente chega num outro tema que a gente queria abordar aqui na conversa, que é a questão das redes sociais, da desinformação, de notícias falsas. Agora há pouco eu estava rolando ali os feeds, né, e vendo pessoas falando, como falar de forma mais confiante, como se comunicar com tal coisa. E a gente vê que muito ali até pode ser útil, até interessante, mas misturado com coisas que talvez não são verdadeiras. E aí eu gostaria de trazer para a nossa conversa a questão de estratégia. Quais as estratégias que o material
didático utiliza, aborda, para lidar com essa identificação de notícias falsas, a desinformação nas redes sociais? Como é que os senhores trabalharam essa Veja, parte? tudo parte de uma concepção da gente, de um conceito da gente, que é o conceito de informação, né? A gente considera informação como dado não é informação. Informação é o contexto em que o dado passa a fazer sentido. Por exemplo, 15 é um dado. 15 lâmpadas é uma informação, tá? Esse conceito de informação é trabalhado ao longo do livro, não explicitamente assim, mas com técnicas determinadas, até o menino formar um conceito dele. Então, ele vai reconhecer o que é informação e o que é dado, isolado. Primeira coisa. Se ele está diante de uma informação, ele está recebendo uma informação, por isso que chama informação, ela é completa. Dado é coisa diferente. Quando ele já começa a selecionar isso, já temos um ganho aí, tá? Isso é trabalhado ao longo do livro o tempo todo. Você já remeteu O diretamente... dado, a informação e o conhecimento, né? Isso. Tem essas escalas. Tudo isso, claro que não é... Tudo isso é de alguma forma relacionado ao que ele já sabe, à informação que ele já tem, ao contexto em que ele vive. As informações que podem parecer desinteressantes, e aí vai um problema de preconceito de quem está ensinando também. Ah, a menina não vai querer saber nada de Camões. Como assim? Você sabe assim, não é? Uhum. Quando essa informação... Já pressupõe, né, que ele tem um pode interesse pressupor, que talvez não Quando não essa tenha. informação se enquadra dentro do universo dele, ela passa a fazer sentido para ele. E aí ele dá importância para isso. Então, a contextualização é algo muito forte, né, na obra. Na obra. Eu acho que eu até ampliaria para a coleção em si, né? A Não, para a proposta coleção da inteira, né? coleção. Para a escola em geral, né? Contextualização. E o que acontece? Quando a sua pergunta remete diretamente para as famosas fake news, né? O que é a fake news? A fake news é... Então, vamos pensar que o mundo tem coisas de informação e coisas de desinformação. A fake news é a catástrofe dessa segunda categoria. É desinformação Intencional, né? intencional, com caráter de provocar ruído na comunicação e, consequentemente, provocar tudo que a gente tem visto por aí, né? O aluno, a coleção trabalha muito com fake news, dá-se um conceito de fake news para ele, que é diferente de desinformação, porque existe a intenção de confundir, existe a intenção de causar transtorno, existe a intenção de provocar situações em que o ódio prevaleça. Imediatamente a gente já cai, o que é estudado na coleção também, na presença dos haters, né? Que são as pessoas que utilizam as fake news para provocar situações de ódio. O livro estuda isso também. Tudo que está rodeando as fake news é estudado no livro. A desinformação em geral, mas sobretudo a fake news. E acaba se ligando até outras áreas, como filosofia, sociologia, porque inevitavelmente vai tratar da questão da ética, da responsabilidade. Sim, ao compartilhar informações nas redes sociais. Uma coisa importante que eu queria acrescentar aí, que na coleção, não me lembro agora em qual volume, existe até a sugestão de um curso para identificar fake news. Que ela não pode fazer. Tem uma sessão chamada Fica a Dica. Tem isso? Tem até a sugestão de um curso, né, para identificar fake news. Além de... Existe uma unidade ou várias, né? O Carlos deve ter visto sobre isso, mas existe um curso que é indicado para o estudante e qualquer pessoa poder identificar melhor o que é uma fake news e não. Que bom saber. Eu sabia que tinha um site, tem tinham um curso, ferramentas. Não sabia que tinha um curso. Isso parte ao mesmo tempo que ele vai referendar a informação, e isso o livro treina o tempo todo, propõe essa atividade o tempo todo. O que é uma informação confiável? É a indicação bibliográfica, é a fonte, se a fonte é fidedigna, se ela é famosa, mas não é tão confiável. Tem muita fonte conhecidíssima que não é tão totalmente confiável, né? O aluno, aos poucos, ele vai passando toda a informação por esse crivo. É verdadeira. E por que não é confiável? Ou não é verdadeira. Por que não é confiável?
Um dado estarrecedor hoje, eu nunca soube disso, fiquei sabendo outro dia. Eu pensei que o Zap, o WhatsApp, eu gosto mais do nome Zap, acho mais brasileiro. Eu achei que o WhatsApp tinha um limite de pessoas para formar um grupo. Não tem. Você tem WhatsApps com milhares de pessoas. Você imagina o que é uma informação falsa, ou uma desinformação, né? Jogada num grupo imediatamente acessível por milhares de pessoas, que vão replicando aquilo no contexto familiar, com o vizinho, e aquilo vai aumentando, aumentando. Então, a progressão da desinformação, das fake news em especial, ficou uma coisa incontrolável a partir do mundo digital. Não sabe de onde que veio e não sabe onde que aquilo vai parar também. O que a gente tenta ensinar para o aluno são passos para ele checar a informação e ver se é verdadeiro ou não, antes de passar para frente. Se a gente conseguir fazer isso com, sei lá, o estudante que está terminando ou que está no ensino médio, está melhorando muito a situação em geral da desinformação, né? Porque ele fala, opa, isso aí veio de onde? Quem falou? Tem coisas, para quem eu sou meio rato de rede digital. Eu fico assustado de ver as pessoas falam coisas que elas inventaram, sonharam, não é? E a fake news é difícil de desmontar, né? Porque ela se replica numa velocidade que é incontrolável. E num tom de autoridade. Você sabia que se acontecer isso, faça isso. Exatamente. E a criança, principalmente a criança que está em formação, ela compra isso e se apropria daquilo e acha de fato que é E verdade. você viu o tanto de catástrofe que tem acontecido por conta disso, né? Não precisa nem citar, porque todo mundo está vendo. Coisas tenebrosas que acontecem com crianças, com adolescentes, por causa da desinformação. Esse tipo de desconstrução pode ser feita também em grupo, né? Que tipo de... mais uma questão para a gente... Talvez a última aqui para a gente fechar o nosso bate-papo. Que tipo de estratégias que a obra também traz para promover o debate, discussão em sala de aula, onde esse tipo de tema também pode ser abordado coletivamente para ser desconstruído e aí desenvolvendo o pensamento crítico. A né? própria prática propõe-se confecção de trabalhos de rádio, trabalhos só de áudio, trabalhos para serem veiculados por rede digital. TikTok é estudado com alguma profundidade, mostrando que, opa, não é bem assim, precisa tomar cuidado. Fala-se nos influencers. Quais os mecanismos ali, né? Eles começam a identificar se aquela vida do influenciador é aquela mesmo que ele apresenta na rede ou não. Geralmente não é? Então, o livro tem, o alerta não é explícito, mas com o tempo a gente espera que, ao adquirir essas competências de análise, de crítica, de checagem, de observar não só o fato em si, mas aquilo que ele provoca. Saber, uma fake news é capaz de devastar um monte de coisa, entendeu? De forma inútil. Bom, eu não vou citar exemplo porque todo mundo conhece, é chover no molhado. Se o nosso aluno sair da escola com essa consciência disso, essa consciência disso já é muita coisa, não é? Saber, olha, esse influenciador ganha 40 mil reais por mês para falar 5 minutos e falar coisas que nem sempre são procedentes, não é? Enfim, o mundo digital, na verdade, trouxe esse complicador, não é? De fake news, de haters, de todas ao lado de todas as facilidades que trouxe para a gente, trouxe essas complicações, como qualquer novidade. Assim foi com a televisão, assim foi com o videocassete. Quando surgiu o vídeo, pronto, desmontou o mundo, não pode mais, não vai ter mais cinema, o cara vai fazer cinema em casa. Não aconteceu nada. Continuou com outra, obriga a uma revisão dos conceitos. A gente mostra para eles que cada novidade dessa obriga a uma revisão de conceitos, entendeu? Se isso era assim, com essa intervenção, e a gente cai necessariamente no ponto-chave de tudo isso, que é a inteligência artificial. Depois veio o streaming, né? Como é que faz? Antes a gente tinha uma preocupação de o aluno estar com a cola debaixo da carteira. Hoje ele está com a cola, a inteligência digital faz para ele. Como é que o professor vai fazer? Eu pergunto hoje, já que a gente está em questão do mundo digital, como é que faz
Como perde identifica uma se foi redação. produzido pelo... Você perde uma redação. Vai em casa, eu testei, dá temas de redação para a inteligência artificial, produz um texto legal, legível. Não é um texto artístico, não é um texto que tenha personalidade, mas é um texto correto. Como é que a pessoa pode não aceitar aquilo? Tem que desenvolver estratégias de como vai pedir redação, né? Não pedir redação para casa, faz em aula, enfim. E, sobretudo, a gente acredita que se o aluno conseguir introjetar esses conceitos todos, informação, desinformação, fake news, meme, que é um instrumento poderoso, um gênero textual novo, importantíssimo, responsável por muito bullying, que é outro assunto tratado no livro com bastante profundidade, tem uma unidade que trata só de bullying, decorrente de fake news, de meme, de desinformação, de preconceito, que também a rede digital pode estimular. Se ele entender tudo isso, a gente já está satisfeito, entendeu? Porque ele vai saber não só se preparar em relação a essas coisas todas, mas como divulgar isso. Você sai com uma pessoa, que é que a gente pretende que o aluno saia como um indivíduo crítico, nesse sentido. Então, uma língua portuguesa contextualizada, interdisciplinar. Sim, contextualizada e veiculada por todos. A gente está falando só de rede digital, mas é tudo, né? Rádio, cinema, televisão, novela, enfim. Então, acrescentar uma coisinha aí, que você perguntou de estratégias, né, da nossa coleção. Então, primeiro, temas que são dados. São temas que provocam reflexões, né, no todo ser humano. E que são adequados, por exemplo, à faixa etária deles. Então, o tema, por exemplo, violência contra a mulher, racismo, destruição do meio ambiente, gravidez da adolescência, tudo isso é trabalhado, né? Bullying, tá? E outra coisa muito importante, que são adequados à faixa. E outra coisa muito importante sobre empregabilidade no trabalho, o livro tem 3 projetos, trabalho com projeto. O primeiro volume é sobre racismo, no terceiro é sobre meio ambiente e o segundo é exatamente sobre o mercado de trabalho. É um projeto específico sobre o mercado de trabalho, né? Que começa com o texto do Yuval Harari, aquele autor do Homo Sapiens, que é de best-seller, e ele diz que o mundo futuro, esse texto, vai ser de cooperação, né? Que não vai haver tanta competição entre os humanos. Mas eu acho importante que nesse trabalho... Né? Porque é um momento que é o terceiro ano ali, que ele está próximo. Então, nesse projeto, vem as habilidades que serão requeridas, e já são até, né? Resolução de problemas complexos. O pensamento crítico, que a gente acabou de falar, que o Carlos acabou de falar. Capacidade de negociação, curiosidade, adaptabilidade, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões, criatividade, inteligência emocional, né? Tudo isso aparece nesse projeto, né? Que o aluno vai fazer uma pesquisa de mercado, depois o desafio é como desenvolver uma ação colaborativa que envolva estudantes, pais, professores, a preparação dos jovens para o futuro, considerando as perspectivas pessoal, social e profissional, né? Então, esse projeto trabalha assim especificamente essa questão do mundo do trabalho e é no final do segundo volume, no final do segundo ano. Também há outras unidades sobre o mundo do trabalho, desde o primeiro volume. Então, as estratégias que você perguntou são várias. A aprendizagem baseada em projetos. Baseada em projetos. Então, ele vai pensar numa ação que pode ser, e daí pode ser em grupo, cada grupo faz podcast, outro faz vídeo, outro grupo faz ciclo de palestras, depois isso vai ser apresentado, pode ter uma feira na escola, em que tudo isso vai ser apresentado, pode, né, chamar as pessoas da comunidade. Então, é um projeto que, se o professor quiser desenvolver, vai ser muito útil, né, para o aluno poder entrar no mercado de trabalho. Maravilha. Tá? Pena que o nosso tempo está curto, né? A gente poderia continuar esses temas aí, são muito importantes, são muito relevantes.
Mas eu queria agradecer aqui pela participação de vocês. Estamos chegando ao final da nossa live. Obrigado pelas trocas, por toda essa conversa e, sobretudo, pela contribuição de vocês para a educação pública brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, gente. Se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD do seu jeito, língua portuguesa, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.